Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos livros da lista de 12 livros para 2023 que a gente lançou aqui no canal no final do ano passado. E para o mês de março nós vamos conversar sobre Ninguém Morre Sem Ser Anunciado, da Paula Gomes. Eu não conhecia a autora, eu fiquei sabendo da Paula Gomes a partir de uma lista de melhores livros de 2022 que o Felipe Fagundes fez. Não lembro se foi no Instagram ou se foi em alguma postagem. Lembrando que o Felipe Fagundes é o autor do Gay de Família, que é um livro que apareceu aqui no canal em 2022 e que eu gostei muito. E ele rasgou elogios para esse livro aqui, o que me deixou já muito curioso. E eu vi que a Paula Gomes é uma autora estreante, que talvez esse tenha sido o primeiro livro dela, se não me engano. Então isso já me deixou muito curioso. E a premissa do Ninguém Morre Sem Ser Anunciado também me chamou muita atenção. Então já entrando aqui no enredo do livro. Ninguém Morre Sem Ser Anunciado parte da premissa de um mundo em que as pessoas sabem a forma com que elas vão morrer. Algumas pessoas vão ter uma morte mais tranquila, outras pessoas vão ter uma morte mais violenta, e elas ficam sabendo desde sempre a forma com que vai acontecer. Isso pode mudar, né? Existem algumas situações na vida que são imprevisíveis, então a morte dessas pessoas também pode acontecer de uma outra forma, mas no geral essa previsão está quase 100% correta, é muito raro acontecer algum tipo de erro. A protagonista aqui do livro é uma mulher chamada Ceci, que vai ter uma morte muito violenta. Ela sabe que ela vai morrer com uma machadada na cabeça. Nós não sabemos aqui as circunstâncias em que isso vai acontecer, o porquê que isso vai acontecer, e acaba não sendo tão importante assim para a composição da história, toda a circunstância em relação à morte dela. O que a gente sabe é que ela vai ter uma morte muito violenta. Isso faz com que a protagonista tenha uma atitude que eu interpretei como, não uma atitude conformista, mas uma atitude extremamente irônica, extremamente sarcástica, e as pessoas que estão ao redor dela também têm alguns jeitos de falar com ela, alguns dedos assim para tocar em certos assuntos com ela. Então isso gera várias situações cômicas, várias situações engraçadas aqui no livro que me chamaram muita atenção. Ninguém Morre Sem Ser Anunciado tem um humor muito forte. Existe um sarcasmo, existe uma ironia, nada assim que seja um humor desconfortável ou um humor mal feito, muito pelo contrário. Lendo esse livro aqui, eu não pude deixar de lembrar em vários momentos, tanto da série Fleabag, né, aquela série super famosa da Amazon, quanto também uma série da Netflix chamada Chewing Gum. São duas séries com protagonistas femininas, duas séries que têm um humor muito ácido, um humor muito irônico, e me lembram muito. Eu não sei se essas duas séries, essas duas mulheres foram inspiração para Paula Gomes para escrever esse livro, mas eu não pude deixar de lembrar da Fleabag, principalmente, em vários momentos aqui do Ninguém Morre Sem Ser Anunciado, o que para mim acaba sendo um super elogio, porque Fleabag é uma série muito boa, muito bem escrita e muito engraçada também. Então essa questão do humor aqui no livro da Paula aparece muito. O livro é bem escrito, o livro tem os nomes dos capítulos que por si só já são muito engraçados, já são muito inteligentes. Sempre que eu ia começar algum capítulo aqui do livro, eu já dava uma risadinha, eu já dava um sorrisinho, porque as referências são muito interessantes e a forma com que a Paula vai trabalhando essas referências ao longo do livro também vai deixando tudo de uma maneira bem fluida, de uma maneira bem fácil e bem gostosa de ler. Falando nessa facilidade, a estrutura do livro também contribui para essa fluidez da leitura. Os capítulos são curtos e a linguagem também é uma linguagem mais coloquial, é uma linguagem mais assim, quase como se fosse falada, e existem duas vozes narrativas aqui, o que eu achei muito interessante. E outro ponto que me chamou muita atenção é que essas duas vozes narrativas, elas são muito diferentes. Então sempre que termina uma
e começa a outra, você já sabe que mudou a voz, que mudou o registro, porque a Paula vai construindo a forma com que esses narradores se expressam de um jeito que você consegue diferenciar sem eles precisarem ficar te lembrando a todo momento que aquela voz mudou e que agora é um outro narrador. Isso eu achei muito interessante. As referências são muito legais, então tem um dos capítulos aqui que se chama Memória de um Sargento de Minúcias, por exemplo, em referência ao livro de literatura brasileira. Eu não sei exatamente se eu e a Paula fazemos parte da mesma geração, mas eu adorei a referência que ela colocou aqui para 2 filmes da minha infância, e eu acho que para a infância de muita gente que nasceu nos anos 90, que é o filme Abracadabra e o filme Convenção das Bruxas. Quando apareceu a referência a esses 2 filmes aqui e também a piadinha que esses 2 filmes estão inseridos aqui dentro do livro, eu gostei muito, me deu um sorriso assim no momento. Então, em suma, é um livro que parte assim desse enredo quase absurdo, né, desse mundo em que as pessoas sabem exatamente como elas vão morrer, e o que deixa engraçado aqui, pelo menos o que ficou engraçado para mim aqui na história, é como que as outras personagens vão conversando com a protagonista e a forma com que elas ficam cheias de dedos, porque elas sabem exatamente como a protagonista vai morrer e elas ficam com medo de falar, às vezes, alguma coisa que acione algum gatilho, ou que façam com que a protagonista fique mal, ou que façam com que a protagonista fique pensativa em relação à morte dela. Então, essa forma de trato com que as outras personagens têm com a protagonista, eu achei muito bem construído e muito engraçado também. Nesse sentido, um pouquinho de humor desconfortável, mas nada que fosse desagradável, muito pelo contrário. O humor aqui eu achei bem refinado, bem escrito, embora bastante coloquial, embora bastante uma linguagem quase de rede social mesmo, mas existe um refinamento ali, tanto na forma com que o humor é tratado, quanto nas referências que a autora vai colocando aqui e ali, algumas mais óbvias e outras não tão óbvias assim. O que eu fiquei um pouco pensativo em alguns momentos aqui da narrativa, e aí não é exatamente um defeito nem uma qualidade, é só uma característica que eu encontrei mesmo, que foi uma impressão pessoal. A forma episódica que alguns capítulos estão montados aqui no livro me fizeram lembrar um pouquinho de roteiro. Então, em algumas partes aqui do livro, me pareceu um pouco a composição de um roteiro. Mas isso não aconteceu no livro todo, isso aconteceu em algumas partes específicas do livro. Eu gostei bastante também do final do livro, é claro que eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas eu gostei de como que as coisas se encerram e de como que o livro é encerrado e até de uma forma metalinguística e de conversa com o leitor também. Eu gostei bastante. Então, foi uma recomendação do Felipe Fagundes lá nas redes sociais dele, que eu gostei muito de conhecer a Paula Gomes também. Eu vi que ela tem outro livro já publicado, também em formato de e-book. Se não me engano, ainda não existem livros físicos da Paula Gomes, só a versão digital mesmo, mas é uma autora que achei bem interessante ficar de olho, porque o Ninguém Morre Sem Ser Anunciado traz ideias muito legais e traz uma forma de escrita também que eu achei bem fluida e bem cativante, além de engraçada. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Aqui na descrição eu vou deixar o link de compra do e-book, lembrando que se você comprar o e-book ou qualquer outro produto pelo link, você vai ajudar o canal sem pagar mais por isso. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!